Hello, Queria. tô te ouvindo bem, te vejo bem. Show de bola, bem-vinda. Tá frio aí? Tá muito frio. Eu tô na região do Meier e tá bem nublado, né? Tô de frente para a janela, tá bem nublado, mas tá Infelizmente. bom, né? É isso. A natureza ela se manifesta de diversas formas. A gente tem que ser grato também. Com certeza. Como diz o ditado que carioca gosta de sol, aos cariocas que gostam de sol, gente, sinto muito, mas tá gostosinho com café e, e você ficar na coberta, quem tá de home office, quem tá o que for, enfim. Vamos lá, bem-vinda primeiramente. Agradecer o seu sim, você ter aceitado aí, trazer um pouco do teu conhecimento, da tua bagagem cultural, principalmente dentro desse tema que sempre existiu, mas que a gente agora possa dar mais força, né? Que é essa autoestima preta, no melhor sentido da palavra, para que a gente possa mostrar, falar, aprender e principalmente fortalecer, pensando no suposto pós-pandemia, como é que vai ser isso, como é que já está sendo na verdade, e partindo dos olhos de quem vive de dentro desse processo, que é o seu caso. Então, agradecer a você e a vocês que estão chegando aí, gente. Não deixe de se inscrever, olha, falando igual o YouTube. Não deixe de seguir o, o perfil da Ju, vai ficar aqui na descrição também da live. É muito importante você não só seguir, você consumir também, você comentar, você se alimentar desse conteúdo que ela produz. Eu dei uma olhada aqui, tem muita coisa legal de muita galera forte aí. Então, quanto mais apoio tivermos, quanto mais curtidas você viu uma coisa legal, compartilha com alguém que você acha interessante, vai ser bem-vindo. E vamos que o tio Zuckerberg nos dá só uma hora, infelizmente. Eu já mandei um e-mail para ele falando que tem que ser 25 horas de live, mas ele não deixa, ele quer só uma, então não tem jeito. Vamos fazer desse pingadinho. Primeiramente, eu te pergunto a pergunta que eu faço aqui de cara sempre, que dá muito sentido ao trabalho, que é: quem que é a Juliana Rufino pela Juliana? Olha, a Juliana Rufino pela Juliana é uma mulher jovem, preta, que está em constante processo de transformação e de metamorfose, porque ela entende que mudar é evoluir, então a pessoa que ela foi há uma semana, um mês atrás, não é a mesma que está aqui agora conversando com você, mas que isso é bom, isso é necessário para o crescimento, para a evolução, Sim. e ela está disposta a continuar mudando se for necessário. Essa eu estou nesse momento. Eu posso dizer assim, então, que numa palavra bem pontual, num resumo bem específico, a Juliana ela se resume a inquietação. Ou Sim, seja, ela não consegue, mesmo que você quisesse, você não conseguiria ficar ali parada. Não, achei que o que eu gosto de fazer é isso daqui, legal, bacana, não tem como. Você se sente parte do ambiente, da sociedade, do universo, então você está em constante autoprovocação e essa inquietação provoca aquele limiar de hora você se cobra muito porque você sabe que precisa ser feito, você sabe que tem potencial de fazer e você vê pessoas fazendo o contrário ou não fazendo, e ainda mais tratando-se de uma mulher preta numa sociedade muito racista. Fica essa inquietação de querer mudar, de querer falar pela arte. Então, a gente pode resumir Juliana como inquieta, inconformada com a realidade e desejosa por transformar. Isso é muito, muito legal, mas vamos que é o que interessa principalmente, que é como que essa Juliana inquieta, como é que essa mulher preta numa sociedade racista, como a gente vê, que não apoia muito a cultura, a arte, a educação, tudo aquilo que a gente já enfrenta, como é que você vê e como é que você consegue, de alguma forma, trabalhar em cima dessa plataforma que, de fato, de todos os lados parece ser muito difícil? Como é que acontece o teu processo de trabalho? olha, o meu processo, eu até anotei umas coisas aqui que eu queria Legal. falar, mas
papo ele é fluido, né? O meu processo, ele se dá muito a partir da reflexão. Eu acho que a gente, né, a gente tem, nosso povo preto tem umas feridas que são difíceis de cicatrizar e talvez elas nunca cicatrizem, então a gente já tem que partir disso, de que a gente tem feridas que talvez não cicatrizem e a gente vai ter que aprender a lidar com elas, a conviver com elas. Então, para estar num ambiente de trabalho ou no meu ambiente de estudos, onde eu vou ser constantemente confrontada com aquela síndrome de impostora, né? Sim. Pensar que eu sou boa e que eu mereço estar ali. Gente, eu tô com a janela aberta, acho que vou dar uma fechada só para não interferir no áudio. Enquanto isso, eu vou dar um salve aí pro nobríssimo Vitor Del Rey, da Ponte Para Pretos, irmãozão que tá na área aí. Foi tocar a sirene da polícia, chegou o Vitor. Vitor, você já chegou quebrando tudo, chegou, já só cheguei no alerta. Tamo junto. Então, bem-vindo aí, meu camarada, Ponte Para Pretos presente. Inclusive, o pessoal que tá assistindo aí, gente, cola que só essa semana eu vi sair umas 3, 4 postagens de cursos em inglês, espanhol, informática, um monte de coisa aí. Só coisa assim, ó, qualidade com a Ponte. E você que estiver assistindo aqui, não só apoiar a Ju, como apoiar a Ponte, tá lá na descrição aí. Eu vou deixar também o link da Ponte para você apoiar, porque é uma escola imensa que apoia por todo esse povo preto. E principalmente esse cara aí que é um monstro. Mano, saudade, tamo junto. Temos que marcar nossa conversa aí em off, mas vamos lá. Apesar que Então, a Sirene não ia atrapalhar, não, mas tudo bem, não tem problema, não, fica tranquilo. E se quiser seguir o teu roteiro que você puxou aí, também fica de boa, porque já tem uma construção legal que você tem para colocar, isso é bacana. não, o que eu estava querendo falar era sobre essa questão da nossa síndrome de impostor, né? A gente tem Sim, essa problemática e, assim, eu luto com ela todos os dias, mas ela não me impede de continuar seguindo. Isso se aplica na minha vida como uma articuladora, como uma produtora cultural, no momento em que eu vejo que outros colegas de trabalho, colegas de estudos, né? Eu sou uma universitária também, estou dentro de uma instituição federal, eu me deparo com colegas que têm uma bagagem cultural, né, dentro dessa estética eurocêntrica, uma bagagem maior que a minha. E eu muitas vezes me percebo intimidada, né? Posso dizer que a palavra é intimidada. Só que aí eu reflito todo o caminho que eu percorri, todo o caminho que percorreram antes de mim para que eu estivesse ali naquela sala de aula, para que eu estivesse ali naquele posto de trabalho. E se eu estou ali, é porque eu mereço estar ali. E eu não estou falando de meritocracia, eu estou falando de uma reparação histórica, onde uma figura como a minha, que é uma mulher preta, retinta, precisa estar naquele espaço, né? A gente precisa estar em todos os espaços. Então, todo dia é um exercício de reflexão sobre, ok, nesse momento não estou me sentindo motivada, não estou me sentindo apta para tal trabalho, para tal pesquisa, para tal artigo, mas a gente tem que lidar com isso, porque o capitalismo, o racismo, ele não vai parar porque a gente está mal. Só que a gente também precisa se olhar e pensar, cara, eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar do meu espírito, do meu corpo. Então, a minha trajetória de autoestima passa muito pela saúde mental, sabe, Thiago? E sim. é uma coisa que eu queria deixar aqui para todo mundo, que saúde mental para a população preta ela é essencial, né? A gente está muito nessa era de falar de o que é essencial, o que é essencial, serviço é essencial. Saúde mental para a população preta é essencial. E a gente muitas vezes acaba negligenciando porque o racismo nos afastou disso, né? A gente sempre viveu aquilombados, nossos ancestrais viveram aquilombados, e isso foi tirado de nós, foi arrancado de nós. E a gente pensa que para ser bom, para ser bom no que faz, bom no que estuda, bom no que pesquisa, bom para a família, bom para o seu companheiro, para sua companheira, você tem que ser competitivo. E essa competitividade, ela não é nossa. Essa competitividade é branca e é racista.
Então, a minha trajetória de autoestima passa muito pelo aquilombamento e passa muito pela união e pela articulação em grupo. Tudo que eu faço é em grupo. É muito engraçado, porque às vezes eu vejo assim, alguns amigos saindo da casa dos pais, vão morar sozinhos porque eles querem independência, e eu fico pensando assim, nossa, mas eu não me sinto uma pessoa dependente porque eu compartilho uma casa, porque eu compartilho o lugar onde eu descanso. Eu gosto de ter companheiros dentro de um espaço que é a casa, né, que é o nosso templo. Então, eu não entendo muito essa necessidade de estar só, que muitas pessoas têm, mas a gente respeita, né? Mas para mim, a minha trajetória ela passa muito pela união e pela articulação. E é assim que eu vou avançando, e é assim que eu vou conquistando as minhas coisas. E é o que eu procuro passar para as pessoas que vêm conversar comigo, a maioria amigas, mulheres, Sim. que estão num momento de se sentir solitária, né? Que é diferente da solitude. Se sentem solitárias, se sentem abandonadas, não sabem muito bem o que fazer com esse sentimento, porque realmente isso não é humano. O ser humano ele precisa estar em grupo, ele precisa estar em coletivo. E aí eu falo sobre isso, diferente do que muita gente pensa. A trajetória da Juliana Rufino, ela é uma trajetória coletiva. Tem muita gente atrás de mim que eu vejo e tem muita gente que a gente não vê, que é a nossa ancestralidade que está ali todo dia me tirando da cama para realizar tudo que eu quero, que eu preciso fazer. Exatamente. Eu justamente ia te perguntar exatamente isso, que é os elementos que fazem você ser, né, essa pessoa inquieta, mas ao mesmo tempo produzir, não só por força de trabalho, porque você vive com isso, mas produzir enquanto saber que você pode, né, provocar uma nova narrativa com o trabalho, ou seja, a questão mesmo da autoestima do ser humano que é atingido, seja ele num espetáculo teatral, numa banda, seja ele uma dança, uma roda de conversa, como que você pode, né, provocar com isso. Era justamente isso que eu te perguntar, de o que faz você todas as manhãs levantar e viver, né? Acordei, meu foco vai ser esse hoje, vou fazer isso. Você acaba de me responder justamente que é essa sua condição de coletividade. Você não se sente só, você é coletivo, você está em todo mundo, tem que ter essa conexão do. É como se você já acordasse transpirando Ubuntu. Assim, a gente, eu sou esse negócio aí, é meu sobrenome mesmo, eu transpiro isso porque, diferente do que a ciência fala que o ser humano ele é um ser social, não, a Juliana é um ser social. E de fato, se eu olhar todas as suas fotos, até as fotos que você está sozinho, não parece que você está sozinho. Tem o teu sorriso ali que transmite que você tem pessoas em volta que te deixaram felizes. Você trabalhando transmite que tem essa, olha só, eu fiz isso daqui de alguém para alguém, tem essa função de, né, de conseguir conquistar o outro. E aí, a gente pensando nisso, eu acredito que não vai ser muito diferente, partindo de quando a gente fala assim de pós-pandemia, a gente pensa em atividades no geral estarem mais relaxadas como um todo, de entre as coisas começarem a ficar normais, com novas regras, digamos assim, teatros, ruas e afins, eventos, né, de rua. Como que a Juliana, enquanto artista, né, enquanto produtora, né, enquanto envolvida com essa construção de narrativa, como é que ela vê o cenário para as pessoas que foram, né, atingidas, umas ficaram desempregadas, outras que eram ou freelancer ou meio, assim como eu, que dependem do sistema acontecer, não necessariamente do setor, do sistema, ou seja, o setor de fotografia, que é o meu caso, entre aspas, está funcionando, mas eu não posso ir para a rua fotografar porque o risco é muito maior. Então, como é que funciona a função Juliana enquanto, olha só, o futuro pós-pandemia, hoje ele está assim? Como é que vai ser esse panorama para você? Olha, Thiago, eu vou ser bem sincera com você que eu fui uma das pessoas, assim, eu também sou freelancer, né? Sou empreendedora. Então, eu vou ser sincera com você que esse pós-pandemia que a gente espera, ele vai ser um pouco complicado. Eu, primeiro, entendo que a gente vai precisar de muita paciência e muita resiliência para conseguir se manter são, Sim, firme, porque os postos de trabalho que estão sendo abertos, muitas vezes eles não alcançam a maioria das pessoas que eram freelancer ou que tinham o seu posto de trabalho, mas que
enfim, por uma questão de escolaridade ou por uma questão de oportunidade mesmo, não vão alcançar esses postos de trabalho. Então, eu, por exemplo, conto com a minha rede para tudo, mas eu estou procurando me capacitar em alguns pontos, digamos, alguns assuntos que eu não dominava há 4 meses atrás, né? A gente está, acho que, 5 meses, 4 meses de quarentena. Indo para 5, praticamente. Eu não dominava, por exemplo, essa coisa aqui de falar, de comunicar na frente de uma tela. E eu precisei, porque isso era uma demanda de um coletivo que eu participo, e isso está sendo executado. Da mesma forma que eu precisava atualizar toda a minha trajetória de trabalho, e isso está sendo feito. Eu, sinceramente, o conselho que eu tenho para os meus companheiros de trabalho, né? Porque para mim todo mundo que é freelancer, todo mundo que é autônomo, é meu companheiro de trabalho, se atualizem. É difícil, eu não estou dizendo que é fácil, todos nós temos problemas pessoais, as nossas famílias, todo mundo está precisando monetizar seu trabalho e não sabe muito bem como, mas, gente, a gente precisa continuar pesquisando. A Jana falou alguma coisa aqui, isso é uma conta que meu psicológico não consegue fazer mais. Sim, é complicado mesmo, porque você fica pensando, gente, eu não vou conseguir pensar em estudar, pensar em capacitar no que está sendo oferecido de gratuito, porque eu tenho contas para pagar. Só que você precisa pensar em quem você era, e aí vem a conta do seu karma também. Quem era você antes da pandemia? Isso é até uma coisa que eu queria falar aqui, eu anotei. A minha Sim. trajetória antes da pandemia já era uma trajetória de pessoa que se articulava e de pessoa que contava com um coletivo para as coisas que eu quero executar, queria e quero. Então, eu sempre estendi a mão e eu sempre tive mãos estendidas. Não é de todo mundo, tá? A gente não vai conseguir a mão estendida de todo mundo. E isso faz parte da vida, faz parte do ser humano. Nem todo ser humano que você vai oferecer a sua ajuda, o seu colo, ele vai te retornar isso quando você precisar. Mas é muito difícil uma pessoa que vive coletivamente, uma pessoa que entende que o coletivo está ali por ela e ela está ali pelo coletivo, ficar abandonada num momento de extrema vulnerabilidade. Então, eu, pelo menos, estou muito tranquila nesse sentido, porque eu entendo que, apesar de todas as dificuldades financeiras, as dificuldades de estruturação, não vai existir um abandono. E aí eu entro na questão também da pessoa que não era tão aberta, uma pessoa que trabalha exclusivamente sozinha. Vamos supor que você, Thiago, não contasse com ninguém. Você se organiza como fotógrafo, você mesmo edita, você é a sua empresa e está tudo bem. Esse é um momento em que a pessoa precisa repensar a forma como ela organiza a mente dela. A sua organização mental é muito autônoma, é muito voltada para si, mas a gente está num momento em que quem ficar sozinho vai sucumbir. Então, é difícil. Eu conversei isso com uma amiga produtora esses dias, porque ela estava muito angustiada sobre como ela ia fazer para se organizar com a casa, para se organizar com as finanças. E ela não pode contar muito com a família, porque, enfim, a família não aceita muito as escolhas profissionais da vida dela. E eu falei assim: olha, eu sei que é bizarro o que você está passando. Assim, eu mesma, com todos os meus problemas de mulher preta, ela não é uma mulher preta, né? É uma mulher mestiça. Com todos os meus problemas de mulher preta, eu não sei o que você está passando. Mas eu posso dizer que você vai precisar se abrir. E você vai precisar aceitar ajuda. Você vai precisar aceitar ajuda para que um dia você possa ajudar. Isso é um movimento cíclico. Então, um resumo, né? Eu falo bastante, gente. Um resumo do que eu penso é: se articule, se organize, continue estudando sua área de trabalho. Nossa, Juliana, mas as previsões são catastróficas, é o Armagedon que vai acontecer na minha área vai desaparecer. Será que a sua área vai desaparecer? Ou será que a sua área está passando por uma transição que você ainda não conseguiu vislumbrar o que é? E assim, tá tudo bem você não vislumbrar que transição é essa, porque tá todo mundo nesse momento de pensar, gente, há alguns meses atrás eu trabalhava tranquilamente na rua e o meu sustento vinha da rua. Conheço vários amigos, por exemplo, ambulantes, que há 4, 5 meses atrás tiravam uma renda muito justa, muito digna para si e para os seus filhos.
e ainda ajudavam outras pessoas, e agora essas pessoas estão dependendo de auxílio. Mas a gente precisa ficar atento para as movimentações, e isso inclui também as movimentações políticas. Sim. Eu acho que a gente não pode mais viver sem prestar atenção nas movimentações políticas que os nossos representantes estão fazendo, porque elas atingem diretamente o nosso dia a dia. O arroz e feijão que você vai comprar, um computador que você precisa comprar porque você tem que editar os seus vídeos, dos seus trabalhos, sabe? Tudo isso. O Uber que você vai colocar o seu equipamento para um evento. Gente, você não pode simplesmente se fechar para isso. Não tem mais como ser assim. Então, entenda como o seu setor está se articulando. Entenda até o que é ruim, até o que você não quer ouvir, é necessário que você ouça. Tente, de alguma forma, se capacitar. Se não for possível, peça ajuda. Eu acho que eu, pelo menos, eu falo de um lugar, de uma pessoa que já esteve numa situação extremamente vulnerável. Eu sou fruto do meu trabalho. Se eu não trabalhar, eu não vivo, né? E eu acho que a maioria das pessoas periféricas, né, vivem essa mesma realidade. Então, se você não se articular, não se abrir, não falar, não gritar e não falar eu preciso sobreviver, eu quero sobreviver a tudo isso, você vai sucumbir. E o que eu acho que vai acontecer é justamente isso. Quem não conseguir acompanhar o ritmo dessas mudanças vai demorar muito para se habituar, vai demorar muito para se acostumar, vai acabar saindo da sua área de trabalho. E isso é muito ruim, porque a gente escolhe uma área porque a gente é apaixonado por ela e a gente quer estar nessa área. Então, quem não conseguir acompanhar essas mudanças, pelo menos acompanhar para entender o que está acontecendo, refletir, procurar ajuda, vai sucumbir e vai acabar saindo da sua área de trabalho. E vai demorar um pouco para retornar. Talvez nem retorne, porque vai passar por esse trauma nesse momento, porque é um grande trauma coletivo que nós estamos vivendo e depois, para voltar para a sua área de trabalho, vai se sentir inferiorizado. E, de novo, entra a questão da saúde mental. Então, cuide do seu psicológico, cuide do seu espiritual, para quem acredita, eu acredito. A minha ancestralidade passa pelo espiritual, não tem como não passar. E cuide também da sua área de trabalho. É um bom momento para você analisar quem era você como profissional antes da pandemia. Esse momento, ele jogou na minha cara tudo que eu estava fazendo de certo e de errado. E o que eu estou tentando fazer nesse momento é aprimorar o que já era bacana, o que eu já entregava de positivo para a minha área, né? Como produtora, como eu também sou técnica de palco, né? Trabalhei muito tempo com teatro. Então, Complicado o que eu jogava para debaixo do tapete, como, por exemplo, eu quero aprimorar meu inglês, porque é uma área necessária. Quais são os recursos que eu tenho para estudar inglês? Eu tenho a internet, eu tenho amigos que falam inglês. Por que eu não fui atrás disso? Por que eu não me organizei para isso? Porque o tempo não me permitia, porque eu preferia deixar isso de lado, porque eu sempre tinha um trabalho, eu sempre tinha um projeto para executar e eu não tinha tempo para isso. Agora eu estou em casa. Eu trabalho em casa. Quando surge um projeto para fazer, é de casa. Então, o que está me impedindo, por exemplo, de estudar inglês nesse momento? Então, é isso. A gente precisa se revisar, né? Porque senão a gente vai sucumbir como profissional e isso vai afetar a saúde mental também. Gente, eu falo bastante. Se não me cortar, eu fico falando. a gente quer mais é que você fale mesmo, porque primeiro eu já falo de cara, geralmente eu falo isso no final, que se a live acabasse agora, eu já teria aqui um conteúdo para uma minissérie, uma série de um ano inteiro assim, de episódio, porque de coisas essenciais, coisas importantes, conteúdos necessários que você falou, inclusive você tocou aí, voltou a tocar num ponto que você começou falando da saúde mental. Quem não, né, assistiu, corre no YouTube, tá na descrição aí, gente. Começou na sexta-feira, terminou na segunda, uma minissérie de 4 episódios, justamente sobre isso, sobre saúde mental, os 4 tipos de autocuidados, onde a gente fala aí do autocuidado físico, do autocuidado mental, do autocuidado social, ou seja, como estão essas relações, pessoas tóxicas que estão perto de você ou não, o autocuidado espiritual, essas reflexões em cima dessas questões, justamente que você falou com essa propriedade de que se a gente pegar cada elemento, isso que você fala, saiu também na segunda-feira, exatamente isso que você fala sobre a síndrome do procrastinador,
o que é importante, eu estou empurrando de lado, o que é prioridade, o que era de rever esses processos, e que muitas vezes a gente pede um dia de 30 horas, quando na verdade a gente está usando muito mal as nossas 24, poder usar de uma melhor forma, sem se matar, sem se superproduzir, otimizando de maneira tranquila, tendo um momento para você ficar jogado na cama, tendo um momento para você trabalhar, um momento para você ver um filme, enfim, tudo sem ser rotina. Você vai fazendo realmente como precisa ser feito, mas de forma cada vez mais saudável e não só preservando, mas fortalecendo a autoestima de cada um, porque, como você falou com muita propriedade de fato, vai chegar uma hora que a conta pesa e a saúde cobra. E aí você não vai ter nem condição de fazer, muito menos de se reinventar. Você vai estar ali com ansiedade, você vai estar com depressão, você vai estar com uma dor na coluna, você vai, enfim, vai acontecer uma sequência de elementos. E isso que você fala de fato é fundamental, é essencial. Então, quem perdeu, gente, corre lá, porque ela tocou, tu praticamente resumiu em 5 minutos essa minissérie de autocuidado. É isso mesmo, você tem que estar atento a isso. E eu vou te perguntar uma coisa. Até onde eu sei, você, né, tá envolvido com essa questão de produção artística, cultural como um todo. Você se mostra ser uma pessoa que, para quem não conhece, se a pessoa precisar de um conselho, você mesmo que você fique calada, você consegue aconselhar porque você se conecta com a pessoa, ó, tô contigo, estamos juntos, é isso aí, não sei o que fazer não, mas vamos lá, me dá a mão aqui. Tem essa questão da empatia que é super essencial por ser mesmo ter passado por muitas questões como essa, como você mencionou. Então, o valor de estar junto é de fato, além de dizer estamos juntos, mas até onde eu sei, existem algumas coisas que compõem a Juliana de uma maneira que é diferente dessa que eu estou vendo aqui. Vou te mostrar algumas fotos. São 3 fotos que eu separei aqui, que elas compõem a Juliana, só que aí você vai me dizer por que que compõe. Eu te conheci um dia desses, a gente trocou uma ideia e tal, então eu olhei para as fotos, eu sou suspeito para dizer enquanto interpretação de fotos, e eu bati o olho nessas fotos e pensei, isso aqui é a Juliana. Se eu olhar uma foto assim, né, olhar isso aqui, eu sei que a Juliana está ali. Então, você vai poder me contar melhor com as suas palavras por que essas fotos têm sentido, se eu estou certo, se eu estou errado, porque de fato eu acredito que a Juliana está contida ali.